Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E a gente voltou. Eu quero um E de todo mundo que tá aqui hoje. Estávamos de férias aí, precisava de umas férias porque a faculdade suga a minha alma e também editar dá muito trabalho. Mas aí voltamos agora. Tudo bem que a gente tá. Esse ano, né? A gente diz que foi um ano de férias, né? Mas é mentira, porque, meu Deus, eu acho que eu nunca fiquei tão estressado e trabalhei tanto igual esse ano. Mas enfim, hoje a gente vai falar aí sobre. Aproveitar que a gente tá nesse clima de férias, só que a gente não tá podendo viajar muito. Então a gente vai falar sobre viagens, né? Lugares turísticos, mas não são qualquer lugares turísticos, né? Porque assim, a galera gosta de viajar aí, né? Conhecer, sei lá, Paris, a Disney, Miami, né? Nova York, Salvador, não sei esses lugares aí que a galera vai geralmente. Mas hoje a gente vai trazer 10 lugares assim que são diferenciados para você visitar, né? Muito peculiares, e a gente vai explicar aí os motivos e tudo mais. Quem tá aqui hoje comigo é a Roberta. Oi, estamos aqui de novo. E o Melegari também tá aqui. Oi, de novo, uma honra estar participando do primeiro pós-férias, primeiro de 2021 também, né? Ai, é verdade, né? Que chique. Primeiro de muitos. E... Então é isso, gente. Então vamos começar. Em 10º lugar, a gente vai falar do Ossuário de Sedlec, na República Tcheca. Toda vez aí que você viaja, quem viaja com a mãe, isso aqui é de praxe, né? Ou com a avó, quando vê uma igreja, ai meu Deus, eu vou entrar, eu vou rezar um pouquinho. Isso já é comum já. Então assim, se você tá viajando com a sua mãe para a República Tcheca, leva ela para conhecer essa capela aí que fica na cidade de Kutna Hora. E assim, por fora ela é uma igreja assim, de arquitetura gótica comum, mas é lá dentro que as coisas ficam meio estranhas, porque assim, todo lugar é decorado com ossos de mais de 40 mil esqueletos humanos. E a história do local começou lá em 1278, quando um abade da cidade ele fez uma peregrinação, né, até Jerusalém, que dizem que é a Terra Santa. Então na volta ele trouxe terra da cidade sagrada e espalhou pelo cemitério local, né? E quando a população ficou sabendo disso, meu Deus do céu, todo mundo quis ser enterrado ali naquele cemitério. E essa tradição durou por muito tempo, e pegou 2 períodos devastadores, inclusive a peste negra, né, que fez mais de 30 mil vítimas na área, e as guerras rússitas, que foram batalhas entre católicos e reformistas, né, que somaram aí mais 10 mil corpos, né, todo mundo sepultado no bendito do cemitério. Então no século XV, né, os corpos eles começaram a ser exumados para que a igreja fosse construída, e os esqueletos eles foram levados até um ossuário, né? O ossuário é uma coisa que existe, é uma coisa comum, né, onde realmente, né, quando é feita uma exumação e que o corpo não vai ser enterrado de novo, ele é levado para um ossuário, né? E todos esses corpos ficaram lá até 1870, quando um carpinteiro e entalhador, né, foram contratados para fazer esse objeto de decoração. Só que eles olharam, né, aquela ossada e falaram, pô, já tá aqui, né, vamos usar, daí vamos. Não foi bem assim, né, que teve esse diálogo, mas foi algo, imagino que foi alguma coisa parecida. E aí os ossos, né, formam várias composições diferentes, né, dentro da capela, né, então tem correntes de crânios, né, tem cálices feitos com fêmur, mas o principal que fica bem no meio é um candelabro gigante, né, que tem 7 pontas e tem crânios, assim, em todas as extremidades. É uma coisa bem estranha, né, você entrar numa igreja e é tudo decorado com ossos humanos, é muito peculiar, vocês não acham? Eu também achei muito, muito, muito estranho. Você falou isso aí da mãe, né? A minha mãe, ela é exatamente isso que você descreveu. Ela adora ir numa igreja. Ela vai lá pra acender uma vela sempre, né? Aí hoje à tarde eu tava conversando com ela, eu comentei desse lugar. Eu falei, então, mãe, vou fazer o episódio do podcast, né? Tem lugares estranhos e tem esse lugar aí, o que você acha? Ela falou, meu Deus, eu não vou lá não. Porque realmente é um lugar bem estranho. Pois é, bem diferente mesmo, né? Deve ser um pouco assustador participar, né? Visitar esse lugar aí.
Mas eu confesso que eu achei esse candelabro de ossos, crânios, enfim. É bonito, assim, acho que os góticos vão pirar. Sim, eu acho que a cidade devia aproveitar e virar, tipo, um lugar assim que os góticos casassem, por exemplo, sabe? Eu acho que eles iam adorar casar Nossa. nessa igreja aí. Tá aí um potencial, né? Turístico mal explorado. E, mano, sei lá, imagina duas pessoas meio doidas nesse processo. Primeiro, o abade da igreja que pensou, tem tanto osso aqui, e se a gente fazer um negócio com esses ossos? Né? E o outro, o artista contratado que pensou, olhou para um crânio e pensou, nossa, isso aqui daria um cálice, mano. Né? Isso aí é mistura de preguiça com falta de recursos financeiros pra fazer a decoração. Preguiça de, vamos queimar isso aqui, não aguento mais, já tô queimando muito osso, não tem outra coisa pra fazer? Aí, ó, as ideias ruins, elas surgem da necessidade. É verdade. Tem várias imagens se você procurar aí no Google dos artefatos, né? Então tem um brasão de uma família importante lá da região, tem umas colunas assim que tem vários ossinhos dos lados. Os escritos também feitos com Sim, tem até uma ossos, cruz assim, só as que ao invés de ter escritas. Jesus, tem um crânio no meio. Ai, se eles tivessem feito se eles tivessem feito uma cruz e colocado um esqueleto crucificado, eu ia achar bizarro. É melhor que isso nem chegue até eles, né? Porque vai que a ideia acaba sendo É abraçada. verdade. Mas tem uma coisa que a Roberta falou que assim, hoje em dia, que a gente tá na modernidade, né, a gente tem um excesso de muitas coisas, né, uma produção industrial, né, temos muitas coisas e variedade. Então a gente já perdeu essa noção de que antigamente você não tinha essas coisas, né? Você tinha poucas coisas, pouca variedade. Então, o que tivesse você tinha que usar. Então, por exemplo, sei lá, quando as pessoas iam comer um boi, sabe? Um exemplo. Não pegava só as carnes que a gente tá acostumado, pegava, aproveitava tudo. Sabe? Fazia caldo com tal coisa que geralmente a gente jogaria fora hoje, Meu, sabe? sopa com pé de galinha, né? Tipo, no interior é super comum ainda. É, então, exatamente por isso, porque o pessoal aproveitava tudo, sabe? Não jogava fora, não tinha como você, tipo, só comprar peito de frango. Era um frango só, você tem que comer o peito e o que tivesse junto, né? Mas, mesmo assim, esse lance das ossadas ainda é estranho, porque na época o pessoal não fazia isso, né? Mesmo com escassez. Eu fiquei pensando que por mais que a religião cristã não seja uma religião que dá muito valor ao corpo depois que está morto, né? Porque em teoria nós temos uma alma e tal, e é essa alma que vai contar aí pro pós-vida. Mas mesmo assim, né? Sei lá, me parece um pouco. Como é que é o nome? Parece que é, sei lá, um pouco profanação de corpos isso, né? Eu não sei como que isso. Se isso foi bem aceito na época ou não, não consegui também, eu não procurei muito sobre isso, mas agora que você falou isso, eu fiquei pensando nessa questão aí. Será que a galera encarou numa boa, assim, pegar os corpos e fazer artesanato com eles? Não sei, não achei essa informação, mas depois vou dar uma boa pesquisada. Em nono lugar, a gente vai falar do cemitério de Père-Lachaise, na França. Esse cemitério, gente, ele fica em Paris e ele é o primeiro cemitério laico e também é o primeiro jardim público da cidade. Foi construído por ordem de Napoleão Bonaparte em 1804, né, para acabar com uma coisa que acontecia muito na época, que eram valas comuns, né, e sem identificação, né, onde os mais pobres, né, só os mais ricos eram enterrados e os mais pobres eram jogados ali nas valas comuns. O local ele até chegou a ficar vazio por mais de 10 anos, né? Mas a administração ali teve uma boa sacada, né? Então o que eles fizeram? Eles passaram os restos mortais de dois escritores, o Molière e La Fontaine. E quando eles fizeram isso, o que a burguesia fez? A burguesia safada passou a disputar o local e iniciou um movimento ali para enterrar, né, pessoas importantes, celebridades e tudo mais. Então hoje, gente, o cemitério recebe 2 milhões de turistas por ano, né? E entre os mais famosos que estão enterrados ali, né, tem o Jim Morrison, o vocalista do The Doors, tem o pianista o Frédéric Chopin, tem o filósofo Augusto Comte, a cantora, né, a Edith Piaf, os escritores Oscar Wilde e Marcel Proust, e também o fundador do Espiritismo, né, o Allan Kardec, e muitos outros, né? E pode parecer estranho aí, né, visitar cemitério, mas, gente, o turismo no cemitério não é uma prática tão incomum, né? Existem vários locais que recebem turistas, né, visitantes, a gente até já falou disso no episódio das lendas urbanas, se eu não me engano.
Então, assim, o pessoal vai realmente para conhecer o túmulo dessas pessoas famosas, mas também tem uma galera que vai para apreciar a arte tumular, que é uma coisa que se mantém muito viva até hoje, principalmente em cemitérios mais antigos. Então, outros cemitérios aí famosos para visitação no mundo são, por exemplo, o cemitério de Recoleta, na Argentina, a Abadia de Westminster, na Inglaterra, e o Cemitério Nacional de Wellington, nos Estados Unidos. E esse último, gente, ele é tão grande e tão visitado que tem até um ônibus de turismo lá dentro que leva os visitantes para conhecer o túmulo das pessoas mais importantes, né? Entre, acho que os mais desse cemitério tá enterrado ali o ex-presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Tá aí um rolê que eu faria com certeza, seria visitar esse cemitério, porque eu já fiz visitação em diversos cemitérios por aí, e eu acho um rolê bacana visitar o túmulo das pessoas famosas. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou uma turista cemiterial assumida, mesmo não sendo gótica. Mas é muito legal, assim, eu gostaria muito também de conhecer esse museu. Só assim, contextualizando um pouquinho ele, né? Já aqui meus humildes conhecimentos de história de cemitérios. Esse cemitério, né, ele foi criado aí no comecinho lá de 1800, como o Rô falou, e ele está muito ligado àquele momento assim higienista que estava rolando na Europa, né, aquele movimento higienista, porque os cemitérios eles eram lugares que ficavam bem nas regiões próximas aos centros das cidades, porque eles ficavam próximos às igrejas. E as pessoas não usavam os cemitérios como a gente usa hoje, né, que é um lugar que a gente só vai lá visitar quando a pessoa morre, você vai sepultar a pessoa, ou naquelas datas, né, no ano assim que as pessoas vão visitar, como o 2 de novembro. Mas eles eram lugares que aconteciam feiras, era tipo uma bagunça, sabe? E só que como eles também foram por muitos séculos sendo as pessoas enterradas lá e tal, começou a ter muito problema com doença mesmo, sabe? Então, como a medicina começou a avançar nessa época, percebeu-se que uma das coisas que estavam envolvidas nessa questão de proliferação de doenças eram justamente os cemitérios. Então, os cemitérios começaram a ser colocados em regiões mais afastadas dos centros urbanos para evitar essa proliferação de doenças. E esse é o contexto, né, desse cemitério francês. Enfim, e realmente as pessoas nessa época ainda faziam piqueniques. Se você começar a procurar fotos vitorianas, você vai ver piquenique vitoriano, você vai começar a achar fotos de piqueniques sendo feitos em áreas de cemitério. Claro que os cemitérios não eram super cheios, né, de lápides como são hoje, porque você tinha bastante espaço e tal. Mas você vai conseguir ver que tem vários obeliscos ou algumas lápides assim próximas onde a galera tá fazendo piquenique, porque era um lugar agradável, era próximo à natureza, enfim. Então tem essa ligação assim com desse cemitério, né, com a sociedade, enfim. E foi assim que surgiram, né, o rolê gótico de ir no cemitério, né? Pra quem não sabe, foi assim. Tá vendo? Roberta também é cultura pra gente. Filhos dos góticos que vocês proibiram de deixar o cemitério na cidade. Netos dos góticos, falei errado ainda. E eu só queria fazer um pequeno acréscimo, assim, as informações da Roberta, que são muito interessantes. Antigamente, esse negócio de cemitério não era uma coisa tão organizada como é hoje. Por exemplo, eu já fiz visitas em Minas Gerais, sabe, nas cidades históricas de Minas Gerais. E um dos atrativos é em igreja. Ah lá, a igreja, de novo aparecendo. Mas lá não tem crânio em Minas Gerais, não. E uma coisa que eles falavam... Faltou uma mãe aqui nesse episódio. E uma coisa que eles faziam muito naquela época é você não tinha cemitério em volta da igreja, era dentro, o pessoal era enterrado no chão da igreja. E quanto mais perto do altar, mais caro era para ser enterrado. Tanto que quando você ia lá, por exemplo, eu fui numa igreja, eu acho que é em Tiradentes. A principal igreja de Tiradentes, se olhava as tábuas, elas tinham números, né, sabe, 11, 12, 13 e ia indo. Aí perguntaram, o que é esses números? Ele falou, os números para saber onde tem pessoa enterrada, sabe? Eu falava, caçamba, mas hoje tem? Não, né? Aí eles tiraram, sabe? Esses lugares, eles são chamados de carneira, onde os corpos eram colocados dentro da igreja. E outra, galera, vocês acham que eram colocados lá e cobertos de terra? Não, o caixão ficava lá e só tinha madeira em cima, ou seja, o negócio fedia. Não, amigo, não era assim, não. Não era isso? Não, eles falaram que era. É que talvez os lugares mais próximos como é que é o nome do altar.
mas mais afastado do altar, onde eram as pessoas que tinham menos dinheiro, mas ainda assim tinham uma certa grana para colocar, eles jogavam tipo nos buracos mesmo, porque são as tais as carneiras. E daí eles jogavam os corpos e botavam cal por cima para ajudar na decomposição e para não dar cheiro. Ah, então acho que foi isso mesmo. Mas parece que não ficava um cheiro tão forte, mas ainda ficava um cheirinho. Ah, certeza, né? Que imagina aquele calor que faz, gente, essas cidades aí, se não vai Então. vai feder. Mas era só isso aí, obrigado por corrigir a informação. Eu falei que eu sou especialista, me respeita aqui, me dá meu doutorado. Mas aqui na Catedral de Curitiba também uma galera foi enterrada lá dentro depois que foram. Né, foi levado pro. Só não sei. Agora eu não lembro se foi levado pro cemitério municipal ou pra algum outro lugar, mas deve ter sido. Na catedral aqui não, porque já tinha, quando ela foi a catedral é um pouco mais recente, né? Foram as igrejas menores, eu acho que tinham. Não, na Catedral tinha, porque eu lembro que eu fui no tour pelo cemitério aqui do Cemitério Municipal de Curitiba e a mulher lá falou que tinha gente enterrada lá. Ah, eu achei que era só aquela outra, onde tem um museuzinho de arte sacra lá, aquela que fica no Largo da Ordem ali, sabe? Ah, sim, aquela é bem antiga também. Que aquela é a antigona, que tinha as galera enterradas. Mas bom saber também que essa também tinha. Sim, e eu falei aí, eu acho que eu já falei no outro episódio também, mas aqui em Curitiba tem o rolê, né, o tour pelo cemitério municipal, você pode conhecer aí os túmulos das maiores autoridades de Curitiba, das famílias mais abastadas, dos caras que tem nome na rua. Esse Abastadas, amigo. Abastadas, isso, abastardo não, é outra coisa. Mas é uma coisa bem legal desse rolê, assim, que eu acho, assim, acho tão interessante quanto ir visitar, tipo, o túmulo por causa da pessoa, é o negócio da arte tumular, porque, gente, hoje eu acho que, assim, os túmulos, eles são umas coisas bem genéricas, assim, ó, tipo, três gavetinhas pra cima com uns tijolos, com uns azulejos em volta. Mas antigamente, né, o pessoal se empenhava muito em fazer umas coisas bonitas e que tinham significado. Então, se você vai nesses cemitérios mais antigos, deve ter alguém, provavelmente, que explique pra você. Ou você dá um Google aí, você também vai achar que cada símbolo ali tem um significado, né, diferente. Então, por que alguns túmulos têm umas coisas que os outros não têm, né? O que significa quando tem uma pomba? O que significa quando tem uma rosa, o que significa quando tem tal estátua, né? As estátuas, né, do cemitério também são muito diferentes, cada uma significa uma coisa. Então eu acho um rolê super interessante. Eu iria aí em Paris só pra isso. Essa questão histórica, né, ela tá muito ligada. Eu gosto muito de visitar cemitérios onde eu vou, não importa se o cemitério é muito conhecido e tal ou não, mas eu sempre curto ir porque é muito interessante de você ver como que a sociedade lida com a morte. Isso é muito refletido dentro de um cemitério, né? A gente tem até um termo para isso, que é a necrópole, que é a cidade dos mortos. E é bem interessante, nessas épocas mais antigas, aí no começo do século XX, né, que você tem aquelas grandes lápides de mármore, obelisco de mármore, a nossa relação com a morte era muito mais... Era algo um pouco mais naturalizado, sabe? Hoje a gente tem uma certa aversão à morte, assim, do último século pra cá, assim. A gente tem, na nossa grandiosidade humana, né, a gente não conseguiu evitar a morte ainda. A gente consegue postergar ela, mas não é possível evitá-la. E é interessante esse reflexo desses túmulos mais, digamos, sem graça. Hoje em dia eles, né, mostram um pouco isso, de como a gente tem um pouco essa aversão à morte, né? Enfim, antes as pessoas morriam em casa, né? Você tinha todo um processo de ver o doente morrendo ali. Hoje todo mundo morre no hospital, meio higienizado, assim, as coisas. E acho que é um pouco disso também, que os túmulos de hoje não são tão legais. Mas mesmo assim, você consegue ver bastante expressão de amor. Por exemplo, eu tô morando aqui num lugar agora que, cara, todas as cidades onde tem cemitérios pequenos tem capelinhas nos túmulos. Todo túmulo tem capelinha, não é um ou outro, como lá em Curitiba. Todos têm. Então você consegue ver ali uma forma de devoção, né, ao ente querido, de alguma forma, com fotos, com mensagens, flores. Enfim, é bem interessante essas relações que a gente pode traçar a partir de ir visitar um cemitério, né? Então, além de ser um lugar que eu acho que é bastante tranquilo, se não for um lugar meio fácil de ser assaltado, que também tem que cuidar com isso, mas a gente consegue mesmo perceber essa questão, né, histórica e até ver como as pessoas, né, são queridas, enfim. Acho que é interessante, assim, para quem talvez tenha medo ou para quem tem medo é uma forma talvez de melhorar a sua visão, né, de como você vê a morte, entender a morte de outra forma, talvez. E para quem é curioso também, né, é uma forma legal de conhecer a história da cidade.
Em oitavo lugar, a gente vai falar do túnel de Culti, no Vietnã. Os túneis, né, na verdade são mais de um, né, de Culti, eles são parte da antiga rede de túneis que elas foram usadas durante a Guerra do Vietnã, né. Então, assim, originalmente existiam mais de 100 quilômetros de túneis, né, que incluíam escolas, hospitais, armazéns e também armadilhas, né. E é por ali que os soldados, né, os Vietcongos, né, se entravam por ali para fugir dos americanos. Então, assim, hoje você pode visitar parte dos túneis, né, e caminhar ali por eles por cerca de 100 metros, né. Os túneis, eles até foram alargados para receber os turistas, mas mesmo assim, né, quem visita diz que eles são muito apertados, né, e é altamente não recomendado se você for claustrofóbico. Além disso, os visitantes eles podem conferir, né, como os soldados do Vietnã reciclavam o armamento americano, né, por exemplo, desmontando bombas para criar outras coisas. E ainda no fim, se você quiser, você pode praticar e tirar o alvo com uma AK-47, por que não? Ou com uma metralhadora M16, se você pagar um pouquinho a mais. Meu Deus. Então é isso, gente. Se você tá de bobeira lá e passar no Vietnã, quiser ver, né, os túneis por onde os Vietcongos passavam, né? Porque a galera. Se a gente for pensar, foi uma estratégia que deu muito certo, porque os americanos perderam, né, a guerra do Vietnã. Apesar de eles não admitirem isso nunca e sempre ganharem nos filmes, eles perderam miseravelmente essa guerra. Apesar do Rambo nos filmes, eles perderam. Apesar do Dr. Manhattan, eles perderam. Olha, eu sou muito suspeito pra falar de vários itens dessa lista, mas mesmo assim eu vou falar porque foda-se, eu adoraria conhecer um lugar desses, porque realmente é uma coisa que foi muito importante, assim, não é à toa que os Estados Unidos é delicado pra eles falarem disso, porque esses túneis e a própria guerra do Vietnã foi meio traumático pra quem foi, sabe? Quem foi teve muitas más experiências por causa disso. E essa é a coisa da a guerra de guerrilha, né? Que é um exército todo bem equipado, cheio de máquinas, né? Você já tinha um exército bem mecanizado naquela época dos Estados Unidos, tecnologia, radar, tudo isso, mas os caras tinham pouca coisa, cavavam um buraco, tinha arma que era mais simples, né? E conseguia se virar. Ó que incrível. Sim. Eu acho incrível também. Eu assisti semana passada Apocalipse Now, então eu tô com a Guerra do Vietnã bem assim, fervendo, assim, borbulhando na minha cabeça coisas sobre isso. Eu fui até dar uma lidinha assim sobre. Realmente foi um processo bem traumático para todo mundo, né? Eu falei que eles perderam miseravelmente, mas não, eles mataram milhares, né, de vietnamitas em comparação, né? O número de vietnamitas que morreu foi infinitamente maior do que o número de estadunidenses. Mas mesmo assim, é realmente incrível de ver como eles conseguiram, né, vencer essa guerra no final e, enfim, tudo que os problemas políticos que saíram a partir disso, né, mas enfim, é bem legal. Eu também super gostaria de ver esses túneis aí. Eu achei na internet, quando eu tava dando uma olhadinha, pesquisando a pauta, um mapa mostrando como é que os túneis eram, como é que era a divisão, né, de coisas que tinham dentro desses túneis, desde os lugares para buscar água até os dormitórios, enfim. É realmente incrível. E aí, estudo caverna ainda, né? Um monte de túnel, eu já fiquei até meio... Falei, caramba, olha só isso. Muito interessante mesmo. Essa coisa que você fala da violência dos estadunidenses na Guerra do Vietnã foi bem... assim, uma coisa que na época a mídia explorou bastante, né? Porque, por exemplo, você entrava nas matas, as tropas estadunidenses, e não achava o inimigo. Mas eles caíam em várias armadilhas e os inimigos atiravam escondido, então por isso que era um caos, sabe? Por isso que eles tinham medo. Sim. Aí o que os americanos faziam? Eles iam com o avião por cima e jogavam um produto que desfolhava as florestas pra ver se conseguia achar, e não conseguia, sabe? Foi um processo bem violento também. Como que é o nome daquele composto que eles usavam, aquele negócio laranja? Napalm. É napalm? Acho que eu sempre lembro dessa palavra quando fala na Guerra do Vietnã, um dos produtos químicos usados. É que isso eu acho que era um negócio que que causava uns incêndios lá, né? Mas tinha um outro negócio que matava, tipo, fudia o solo também, sabe? Era um pó laranja. Deixa eu ver. Pó laranja, Guerra Vietnã, com certeza. É que eu acho que é outro nome. Agente laranja, mas não sei se era isso que chamava. A galera chama de agente laranja. Que ele é um herbicida. Tem os dois. Isso, é isso.
Esse agente laranja, ele detonou assim toda a região que eles tacavam esse agente laranja, que é uma fumaça assim laranjada, ele detona, né, o solo, as plantas, tudo. E até hoje você consegue olhar, se vocês aí derem uma olhadinha no Google Maps, no Google Earth, vocês conseguem ver a região do Vietnã que foi atacada com esse componente, que a natureza ainda está se recompondo, sabe? Ela meio que desertificou a área e agora você começa a ver os resquícios de natureza voltando, assim. Então, olha por quantos anos, né? Quantos anos demorou para a natureza se recompor depois desse ataque feito, né, do uso dessa arma biológica aí. Pois é. E os caras com arma biológica, com jato, até com arma atômica, que eles não usaram, né, arma atômica na época, mas tinha. E foram esses túneis que venceram a guerra para os lados dos vietnamitas do norte, né? Então, vão visitar aí, pessoal. E esses túneis é interessante falar que eles não são fruto só da guerra contra os Estados Unidos, né? O Vietnã já tinha uma tradição muito grande, eles já tinham sido atacados por franceses, como é que é o nome do Gengis Khan, lá onde Gengis Khan mora? Mongólia. Foram atacados pela Mongólia também. Então, assim, eles já tinham uma experiência muito grande de como defender o próprio território. Então, né, isso foi fruto aí de anos sendo atacados, né? Só fazer esse adendo que não foi magicamente que eles surgiram com essa ideia de túneis também. A guerra do Vietnã em específico, ela tava rolando acho que desde 1954, porque antes de ser o Vietnã, ali era a colônia francesa, a famosa Indochina francesa era lá. Aí eles estavam fazendo a guerra de independência, né, contra os franceses. Aí teve uma pausa, porque dividiram em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Aí eles começaram a brigar entre eles, né, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Aí assim, os Estados Unidos eles começaram a ajudar o Vietnã do Sul, que era capitalista, e no fim acabaram se envolvendo, né. A União Soviética nunca foi tão em cima quanto os Estados Unidos, mas ajudava ali com armas, né. E acho que daria um episódio inteiro pra falar só desse conflito, né. Então... Podemos fazer aí um episódio sobre guerras. Eu acho que a guerra do Vietnã é bem, bem interessante aí pra gente discutir. Mas a pergunta que não quer calar é: vocês atirariam com a AK-47 ou com a M16? Eu sou contra pegar em armas, pra falar a verdade. eu atiraria com a AK. Pior que eu vi muito vídeo daquela galera russa fazendo tudo com a AK-47. Meu Deus, mas eu acho que eu tenho medo. Acho que eu não tenho nem força, na verdade, pra segurar um troço desse e aguentar o impacto. Nossa, é porque a arma dá um coice muito grande, né? A gente acostumado com essa vida mole, igual mas porque a mole fala que a gente vive num país relativamente pacífico, né? É relativamente, gente, não é que há regiões aí e situações que não no Brasil, né? Mas assim, então a gente não tá acostumado com arma, né? Mas dá um coice bem grande. Especialmente se é aquelas armas de 12, sabe? De shotgun. E dá mais coice ainda. Mas eu experimentaria uma AK-47, eu acho que por ela ser muito icônica, né? A AK-47 é muito usada, muito icônica. Aí a gente vê, né? Aqui em Santa Catarina, ali você vai no Beto Carreiro, você pode andar de Ferrari. Daí você vai pro Vietnã, você pode atirar com uma AK-47. Eu nem sabia que dava pra andar de Ferrari no Beto Carreiro, gente. Tem uns carrões lá que você pode alugar pra tirar uma pirinha, assim, no Beto Carreiro. Nossa, gente, que rolê de hétero, mas enfim. Em sétimo lugar, a gente vai falar do Museu Falológico da Islândia. E a história desse museu começou em 1974, quando o professor islandês, gente, vão me perdoar aí, porque sabe que islandês é uma coisa difícil de falar, né? O homem chamava Sigurður Hajtarsson, acho. E ele ganhou um presente muito legal de um amigo, foi um pênis de boi, né? Como uma brincadeira. E a história aí se espalhou, né? Ele rapidamente começou a receber mais e mais exemplares de outras espécies. E foi aí que ele reuniu, né? Ele foi ganhando tantos pênis que ele acabou reunindo e abriu o Museu Falológico da Islândia, que hoje conta com 283 membros de 93 espécies diferentes de mamíferos, incluindo um exemplar humano, claro. E o museu, ele fica na capital da Islândia, né? Como é que pronuncia? Reykjavik? Acho que sim. E a entrada custa aí 1.250 coroas islandesas, que é mais ou menos R$20,
E o número de visitantes, gente, é de cerca de 14 mil pessoas todos os anos. 14 mil pessoas vão lá pra ver os pênis da galera, olha só. Sabe o que eu fiquei pensando? Pode falar, fale. É que eu não sei se vocês sabem, mas o Mick Jagger ele fez um seguro para o pênis dele. Não sabia. Tipo a Rihanna que fez um Não seguro para as pernas, o Mick Jagger fez do pênis. Imagina, será se o pênis dele entraria nesse museu aí? Ia ser legal, né? Pênis e Mick Jagger. Exposição. Só Deve esse ser mês. um monumento. Nossa, o pênis dele, gente, tá assegurado por 2,3 milhões de dólares apenas. Aí, ó, não falei? Vale mais que a gente, Nossa, o pênis do Mick Jagger. Gente do céu. É uma coisa. Meu Deus. É uma coisa diferenciada, obviamente, né? Mas é interessante, assim, né? Ao mesmo tempo que é interessante, é estranho demais também, né? Eu acho que dá pra dar aquela militada falando, né, do famoso culto ao pênis, né? Por que não existe um museu das vaginas animais, sei lá. Ai, você acabou com a minha militância, Rodolfo. Muito obrigada. Sabia que ela ia falar alguma coisa sobre isso. Mas existe, esse não é o único museu que tem essa temática aí, que tem a ver com o sexo, né? Existe o Museu do Sexo Coreano, que é bem famoso lá na Coreia, né? Então é um rolê diferenciado, né? Eu tava lendo, né, sobre os principais atrativos, né? Então tipo que nem ter o pênis da baleia jubarte, que o original tinha mais de 5 metros e pesava mais de 300 quilos, só que eles tiveram que trazer só um pedaço, porque não dá pra trazer tudo, né? Imagina. Interessante. Né, achei muito bacana esse cara que ganhou, né? Não vou falar o nome dele também, porque nos poupe, né, queridos ouvintes. Mas imagina você ganhar um pênis de boi, assim, de zoeira. Fala, na zoeira, aí o cara fala, não, eu gostei, traz mais. Né? Começa a fazer um museu. Mas olha, eu visitaria só pela curiosidade mesmo, porque não é todo dia que você vê um negócio desses, né? Então... Não é Meu, todo você já dia tá na mesmo que Islândia, você sabe? gosta. O que você vai... Você não tem o que perder, você já tá lá na Islândia. Vai lá conhecer o museu, certeza que eu iria também. Eu adoro as fotinhas das pessoas pousando do lado dos penisão, assim, a naturalidade, muito bom. Em sexto lugar, a gente vai falar de Auschwitz, na Polônia. Bom, Auschwitz era uma rede, né, de campos de concentração que foram utilizados pelos nazistas aí na Segunda Guerra Mundial para prisão e extermínio dos judeus. Então ele funcionou de 1940 até 1945 e o número estimado de mortos varia de 1,3 milhões até 3 milhões de pessoas. Em 1947, a Polônia criou o museu, né, o primeiro museu nas instalações de Auschwitz I e II. E em 2002, a Unesco declarou, né, as ruínas como patrimônio da humanidade. Isso começou a atrair, né, um número ainda maior de turistas, né? Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas visitam os campos todos os anos. Então, durante a visita, é possível você conhecer os alojamentos, né? Você ver fotos da época, observar, dá para ver os objetos que eram confiscados, né, pelos alemães também. Das câmaras de gás e fornos que eram usados para cremação, só sobraram as ruínas, né, porque os nazistas destruíram tudo antes do exército soviético chegar. E hoje você pode visitar aí a Auschwitz, né, a entrada é gratuita, mas é preciso reservar antes pelo site. Mas o pessoal que visita diz que é interessante você contratar um pacote de guia turístico, né, que fale uma língua que você entenda, né, por exemplo, inglês ou espanhol, e os preços variam de 20 euros até 40 euros. É uma parte muito triste da história, obviamente, né, onde ocorreu, né, o maior extermínio aí da história, né, da humanidade. Mas eu visitaria, sim, eu tenho certeza que seria uma visita muito triste, que eu ficaria muito abalado, mas se eu tivesse a oportunidade eu iria visitar, e vocês? Eu visitaria, acho que um pouco nesse sentido mesmo, da gente entender os limites de onde um ser humano pode chegar e o que ele pode fazer contra o ser humano pra gente, tipo, ver esse horror todo e não repetir de novo, sabe? Não dar voz pra esse tipo de discurso, e, enfim, pra gente entender o que acontece quando a gente não presta atenção nesse tipo de discurso, não leva esse discurso a sério, sabe? Eu acho que às vezes quando as coisas são visuais, elas ficam um pouco mais fáceis de entender, assim, de perceber que, cara, não é legal.
esse tipo de coisa, e a gente não pode apoiar isso, não pode aceitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas realmente deve ser muito pesado, assim, eu fui no... Como é que é o nome daquele museu que tem aqui em Curitiba, Rô? Museu do Holocausto? Isso mesmo. Eu fui visitar o Museu do Holocausto. Eu visitei o Museu do Holocausto aqui em Curitiba e eu já achei bastante pesado isso. Nem era um lugar que acontecia alguma coisa muito grave, né? Quer dizer, não aconteceu nada disso lá, só contava a história. Mas imagina estar num lugar desse, sabe? Com paredes dessa época em que as pessoas passam. Não sei, eu sou. Esse tipo de coisa me afeta bastante, sabe? Mas eu acho que seria. Sei lá, acho que é meio interessante ver essas coisas com os olhos mesmo, às vezes, sabe? Uhum, com certeza. E você, Melegari? Eu também iria pelo mesmo motivo. Eu acho que assim, não só esse, outros lugares também, a gente falou dos túneis, né? Foram partes importantes da história mundial, né? Mas esse eu acho que é diferente. Esse eu acho que tem uma importância maior, né? Porque foi um momento muito triste, muito delicado, muito grave. Eu acho que assim, pessoalmente, eu acho que se pudesse, todas as pessoas do mundo deveriam passar num lugar desses, sabe? Porque Auschwitz não é só um dos mais bem preservados, mas também não é à toa que ele é tão popular, porque... Não, popular não, né? Nossa, que palavra horrorosa. Não é à toa que ele é famoso, porque ele realmente foi o lugar onde a maioria dos judeus iam, sabe? Quando eles eram mandados para a morte. Era o maior complexo. Houve outros campos, mas o maior era Auschwitz. E é o que ela falou, os lugares, eles trazem uma energia, sabe? Trazem um significado. E quando você está lá, sabendo desse significado, eu acho que é uma coisa muito transformadora. E igual vocês já falaram, né? Uma coisa é você ler num livro de história que aconteceu isso, né? Você não sente conexão. Mas quando você está lá, você vê tudo que... Porque não é só o lugar, né? Eles colocam textos, imagens, fotos, né? Eu vi uma sessão que tinha... Era uma câmara de vidro, né? E lá dentro tinham todos os óculos, sabe? Dos presos que eram confiscados, né? Depois que morriam. Também tinha sapatos, alianças. Então, assim, caixas de vidro lotadas desses itens. Então, é uma coisa muito, muito pesada. Se você for fazer esse tour, não é um tour bacana de se fazer. Eu nunca fiz também, mas eu gostaria de fazer justamente por causa disso. Eu acho que é uma coisa que o ser humano precisa, sabe? Para saber o que a gente é capaz de fazer. Se dado apoio a certas coisas, né? Exatamente. E uma coisa que eu andei lendo aí, eu já tinha lido um tempo atrás, mas aí eu fui pesquisar pra pauta e achei. Não sei se vocês chegaram a ver que, tipo assim, tinha uma galera, uns artistas que estavam fazendo umas montagens. Porque assim, a galera ia ou em Auschwitz ou no Memorial do Holocausto, né, que fica em Berlim. E tirava umas fotos, assim, gente, absurdas, assim, tipo, fazendo pose, Ai, tipo, fazendo selfie. não, não, Tendo uma mina péssimo, fazendo péssimo. yoga, assim, no lugar, sabe? Ai, não, esse negócio de fazer yoga e tirando foto virou febre, um monte de blogueira fez isso uma Assim, época. e daí, Ai, tipo, o pessoal fez várias montagens, assim, tipo, tipo, fotos nos campos de concentração e daí, tipo, recortar a pessoa e colocar em cima. Porque, gente, é uma coisa tão absurda, assim, não tem problema você tirar uma foto, obviamente, você vai visitar o memorial e tirar uma foto do lugar, mas você tem que entender que, né, não é um local pra você fazer uma selfie ou fazer. O da menina da yoga, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque ela postou foto assim, com a legenda tipo, a yoga conecta a gente com toda a nossa volta. Tipo, ela tentou fazer uma homenagem, mas eu acho que deu um pouco errado. é tipo gratidão Covid, É sabe? a É a mesma mesma coisa, coisa. cara. Tipo, apenas não, Então, se sabe? você for visitar um desses lugares, gente, por favor, não façam selfies, não façam poses, né? Tenham respeito pelas milhões de vidas, né, que foram perdidas ali. Sim, cara. Tipo, tem gente viva ainda, sabe, que passou por isso, que passou por esse lugar, sabe? Não é um lugar de encontrar paz lá, sabe? Tipo, é um pouco ofensivo para as pessoas e para a família das pessoas que passaram por isso, sabe? Eu fico, ai, fico um pouco Eu também indignada com fiquei bem isso. indignado quando vi algumas fotos. Mas tá certa a indignação de vocês, porque realmente é ridículo, né? E que nem vocês falam, hoje em dia tem muito uma cultura, né, de você tirar foto de tudo, de você querer postar, né? Mas tem lugares, eu gosto de falar que tem momentos que você não precisa tirar foto, você só precisa estar lá, né?
E acho que esse é um dos lugares, não pra você, sabe, curtir, entre aspas, esse lugar, mas é pra você sentir. Não é um lugar pra tirar foto, é um lugar pra você estar, né? Eu acho que é isso aí, é isso aí. Muito mal quem tira foto. Não tiram, não façam uma coisa dessas. Em quinto lugar, a gente vai falar do monumento funerário de Chong-ek, que fica no Camboja. Então aí, nós já falamos aí de Auschwitz, né? Que a gente fica aí sabendo da história, né, através das memórias locais. Aqui, né, no monumento funerário de Chong-ek, a coisa é um pouco mais literal, porque aqui estão crânios de mais de 5 mil pessoas que morreram durante a ditadura do Khmer Vermelho, né, que aconteceu no Camboja. Então os crânios eles estão dentro de uma grande caixa expositora, digamos assim, e além deles é possível visitar, por exemplo, sepulturas coletivas que eram usadas durante o regime, né, e as celas onde ficavam alguns dos prisioneiros, além de estátuas budistas, né, que agora abençoam, né, o local e também as almas que passaram por ali. O dia mais cheio para visitas é no dia 20 de maio, porque é o dia que eles chamam de Dia da Memória, que foi nesse dia que o líder do Khmer Vermelho, o Pol Pot, ele moveu milhares de pessoas da cidade para o campo, porque ele queria iniciar uma reforma agrária, só que acabou dando muito errado, então mais de 1.700.000 pessoas, né, morreram de fome, doenças ou foram executadas. E isso, gente, era 25% da população da época. Esse é realmente bem pesado, né? Não vamos comparar, né, o número de mortes com Auschwitz e tudo mais. Só que, como eu falei, né, aqui a coisa, você tá ali, você vê os crânios, tipo, essas pessoas morreram aqui e estão aqui, né, pra gente lembrar do horror que foi essa ditadura e não repetir essa coisa, né? Isso é muito doido esse lugar, porque, por exemplo, eu já estudei um pouquinho só desse regime do Khmer Vermelho, né? Ele foi um regime comunista, né? Mas foi uma coisa muito, muito diferente, muito fora da caixa, tanto que quando isso aconteceu, outros países comunistas super criticaram, sabe? Porque era uma coisa muito absurda que aconteceu, né? Acho que o cara, ele acreditava na reforma agrária, né? Mas, por exemplo, você tinha lá o país, né? Camboja, né? Camboja. E o pessoal vivia na cidade, alguns viviam no campo, né? Igual era em qualquer outro lugar, né? E ele tinha uma ideia muito doida, o Pol Pot, que as pessoas tinham que evoluir, sabe? Tinha que passar por toda a evolução da sociedade. Então, tipo, ele falava que não, o urbano tem que ser só o final. Então vai todo mundo pro mato, que a gente tem que aprender a viver no mato para depois ir evoluindo no modo de produção capitalista para depois chegar no socialismo. Tipo, sabe, uma coisa muito fora da caixa. Marx nunca falou disso, só pra gente ter uma ideia. Então, assim, nossa, foi uma coisa completamente doida, completamente ditatorial, sabe? Absurdo isso aí. Eu li que ele tentou fazer mais ou menos, ele tentou basear, né, a reforma do que aconteceu na China, só que na China a população agrária era muito grande, né? Então lá a reforma agrária meio que deu certo, né, de um jeito ou de outro, que acabou não dando certo quando ele tentou fazer. Só falando, isso que eu falei foram coisas que eu vi, mas eu posso ter errado, tá bom, gente? Então, caso eu tiver errado, vocês comentem, por favor. Não vamos passar informações falsas, né? Vamos nos comunicar sempre. Mas esse é um lugar também que eu visitaria pelo mesmo motivo de Auschwitz. Mas é bem pesado, assim, eu não manjava desse lugar antes de dar uma olhadinha na pauta, né? Fazer umas pesquisas. E realmente acho que é bastante pesado você ver várias ossadas, né? Eu fui uma vez para Belém, no Pará, e eu fui em um dos cemitérios, pois, né? Como eu falei, eu faço uns turismo de cemitério. E tinha um dos cemitérios que a gente foi que eles estavam, tipo, tava tudo meio profanado, assim, sabe? Porque é um cemitério muito antigo, que não tem apoio, né? Não tem muito cuidado da prefeitura. Eu acho que as pessoas também, os familiares daquelas pessoas também não vão muito lá. Tipo, outrora já foi um cemitério, acho que bastante rico pelo tipo de mausoléu que tinha, mas acho que foi meio abandonado, assim. E daí tinha muito lugar que tinham as urnas funerárias estavam quebradas, então a gente via os ossos das pessoas e eu já achei um pouco pesado, por mais que não tivesse nenhum contexto histórico, né, que pudesse trazer algo um pouco mais
mais pesado, assim. Mas enfim, tá tocando sino, vocês estão escutando? Tô Eu escutando. tô. Então aqui onde eu tô morando agora, em Beltrão, toca das 8 da manhã às 10 da noite, de 1 em 1 hora, o sino da igreja. E daí ele toca quantas badaladas é a hora. Vai tocar 4 vezes no caso. Só esperar passar o barulho do sino aqui. Não, pode falar, tá bom o barulho do sino no Tá fundo. baixinho? Ah, então tá bom. Bom, enfim, imagina então, né, ir num lugar desse e ver, né, esse tanto de crânio, assim, de resto humano que foi cruelmente, assim, assassinado, como deve ser pesado, né? Em quarto lugar, a gente vai falar de Pripyat, na Ucrânia, né? Essa cidade ucraniana foi palco de uma das maiores tragédias aí causadas pelo ser humano, né, na história. O reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu, matando funcionários e bombeiros, né, e espalhou radiação que afetou direto ou indiretamente milhares de pessoas. E hoje é possível você visitar a cidade de Pripyat. O local, né, ele é dito como seguro, mas para você fazer isso, você precisa contratar uma agência de turismo primeiro, né, uma agência que seja cadastrada, e as vans saem de Kiev, né, que é a capital da Ucrânia. Então o percurso dura mais ou menos 2 horas até chegar em Pripyat, e assim que o visitante chega, né, é explicado como funciona a exposição à radiação, né, os níveis de radiação aceitáveis. Isso varia um pouco tá valendo que varia um pouco de empresa para empresa, mas geralmente eles dão contador Geyser, né, que mostra a radiação para cada um, para que no final, quando a pessoa sai, né, do tour, mostra ali quanto que ela absorveu de radiação, para que mostre que é um nível que realmente não faz mal. E o passeio, gente, tem uma série de regras, né? Então o visitante tem que ser maior de 18 anos, vestir roupas compridas e sapatos fechados, né? Tem que seguir estritamente os comandos dados pelo guia, não pode sair das trilhas, não pode comer, fumar, beber ou levar qualquer coisa da cidade com você, né? Mas se você quer levar alguma coisa, né, tem algumas lojinhas de lembrancinhas próprias para isso. Eu tava lendo também que existem algumas pessoas em Kiev que fazem meio que uns tours alternativos em que você vai com um grupo de pouquíssimas pessoas, né? 4, 5 pessoas. E leva você até lá e você entra em vários lugares, né? Em que geralmente os tours oficiais não entram. Mas isso é muito perigoso porque existem locais, por exemplo, né? O hospital lá de Pripyat, que é onde foram levados, por exemplo, os bombeiros que apagaram o fogo, né? Que foram as pessoas que foram expostas diretamente, né, à radiação. Lá o nível de radiação é muito alto, tipo, muito alto, um nível realmente não é aceitável. Então é perigoso, né, esse tipo de coisa. Mas eu também, esse seria um local que eu visitaria super, assim, acho que faz parte da história, né, história, novamente, como a gente falou, história triste da humanidade, mas que seria, acho que bem interessante a gente conhecer, né, a cidade. Essa cidade aí, eu tava dando uma olhada esses tempos numa reportagem sobre lugares mais inóspitos do mundo e essa cidade estava nessa lista. Aí eu peguei o Street View e fui dar um rolê por ela, porque tem Street View, então se você não tem... Se você tá sem grana agora, né, sabe como é a crise econômica, para dar um pulinho lá, né, perto de Kiev, dar uma olhadinha, você pode dar uma olhadinha pode fazer o tour aí pelo Street View. E é bem interessante, assim, ver como toda uma cidade mesmo, né, abandonada, né, toda a mata já crescendo em volta. É bem triste, na verdade, né, você ver tanta coisa abandonada, mas ao mesmo tempo é bastante interessante. E Pripyat, assim, é um lugar muito importante porque ele faz parte da história do mundo, né? Assim, todo o que aconteceu lá teve impactos, assim, tanto na ciência nuclear, né? Sabe, reatores do mundo em construção passaram a ter... O pessoal começou a ter mais cuidado, sabe? A crítica à ciência nuclear passou a ser maior, né? E também o próprio... Porque Chernobyl foi vários fatores, né? Teve aí um fator, um erro humano, mas também o acidente foi muito grave, né? Mas também o governo ter escondido também ajudou a piorar. Tanto que depois que a população, na época era a União Soviética, né, descobriu que o governo não tava, que tinha acontecido alguma coisa que eles não estavam sabendo, que o pessoal estava escondendo, sabe, ajudou
no fim da União Soviética. Tem gente que fala que deu uma acelerada no fim da União Soviética porque gerou muita revolta. E eu acho uma coisa muito doida esse negócio de abandonar cidades inteiras, né? Porque radiação é uma coisa muito, muito diferente de qualquer coisa que você já viu. Porque assim, sei lá, você é alérgico a abelhas, você consegue ver a abelha, sabe? Você consegue evitar a abelha. Agora, radiação é uma coisa que você não enxerga. Você não sabe se ela está em volta de você. Você só sabe se você tem um contador, né? Aquele que fica pitando, né? Quando acha radiação. E mesmo assim, tipo, ele é uma coisa que espalha muito rápido, né? E fica em toda a sua volta. Então você pode andar quilômetros e a radiação tá ali ainda, né? Então é uma coisa muito doida. Vocês podem procurar, que é uma coisa muito interessante ver os documentários, né? Sobre Chernobyl. E é uma coisa que as pessoas falam, sabe? Falava, nossa, quem tava lá? Falou, radiação isso, radiação aquilo, mas a gente não sentia, sabe? Só depois de umas semanas que você começava a passar mal, né? Começava a ter tumor, né? Que a radiação, ela altera as suas células, ela causa câncer, né? Então, são efeitos que apareciam depois. Nossa, mas é muito sinistro lidar com um negócio desses. Porque assim, quando o reator estourou, né? Tava pegando fogo, né, o negócio. A usina, aquela parte da usina tava pegando fogo. Então esses bombeiros, eles foram lá tentar apagar o incêndio, né? Então você imagina, explodiu um reator, você não podia chegar perto da cidade e os caras foram lá apagar o incêndio. Né? Você imagina a loucura. Tanto que eu acho que os primeiros que morreram de radiação foram esses bombeiros. Foram os bombeiros mesmo. Porque foi um nível muito alto de radiação. E assim, pelo reator estar lá ainda, falaram também que era muito quente. Falaram que a borracha da bota derretia. Porque era muito quente, né? Então você suava assim um monte. E depois que descobriram, né, que era radiação muito alta, depois eles, sabe, né, a gente não pode então mandar ser humano pra lá. Mas não dava pra não mandar, porque o reator tava abertão lá, tava vazando radiação. Então eles faziam vários esquemas pra... Sabe, o pessoal tinha que ir rapidinho, acho que... Ia um pessoal com um monte de roupa, você podia dar 5 pasadas pra tirar a sujeira e tinha que ir embora. Porque, sabe, você já batia o nível máximo de radiação por dia. Nossa, é muito louco. Isso aí foi uma coisa muito louca. Vejam os documentários, é muito interessante. Sim, vejam os documentários e vejam, gente, a série Chernobyl, na minissérie da HBO, que ela é dramatizada, ela tem algumas coisinhas que foram aumentadas, né? Mas mesmo assim é uma série, dizem que é uma série que tem a parte da história bem certinha, assim. E eu gostei pra caramba quando eu assisti. E eu acho que vale a pena, são 5 capítulos só. E retrata, né, a história de vários personagens importantes, né, que na época, né. Então tem o Boris lá, que era o... O que ele era? Não era primeiro-ministro, né, ele era... Não lembro, enfim. Aí tinha a mulher lá que era esposa de um dos bombeiros. Tem uma cientista, né, que é uma personagem que não existe na vida real, mas fizeram ela para representar todos os cientistas, né, que estavam trabalhando lá para ajudar a diminuir, né, a radiação, né. Então, eu recomendo bastante a série, eu gostei pra caramba, né? Na Rússia dizem que, tipo, o pessoal russo, assim, eles não chegaram a ficar putos, né? Porque dizem que mostraram muito, né, o que aconteceu, mas dizem que puxaram mais pra parte de que a União Soviética era uma bagunça, né? Mas realmente, né, a União Soviética realmente escondeu o que estava acontecendo, tanto que o pessoal na Europa, agora eu não lembro se isso é mostrado na série ou se eu vi em outro lugar, mas que eu acho que parece que em Londres ou na França o pessoal só descobriu, né, que tinha vazado alguma coisa pro lado da Europa Oriental, porque chegou radiação lá e o pessoal não sabia de onde que estava vindo. Daí depois eles falaram, pô, chegou uma nuvem de radiação aqui. Daí o pessoal da União Soviética falou, então, aconteceu um pequeno problema aqui e a gente vai ter que resolver. Chegou uma radiação aqui, União Soviética, então talvez seja nossa. Talvez seja nossa, ainda não podemos dizer com certeza. Mas foi tipo isso que aconteceu. Então eu recomendo bastante aí a série Chernobyl.
E também, se você tiver a oportunidade de visitar Pripyat, eu acho que é uma visita bem icônica, assim, né? Tem vários monumentos lá que são bem icônicos, né? Tem a roda gigante abandonada, tem a piscina, né? Que tá vazia, né? E toda pichada hoje em dia. E uma coisa que eu queria falar sobre Pripyat também, mas que não tem diretamente a ver com o tour, mas sim que dizem que, né? Não sei até que ponto isso é verdade. Assim, diz que o pessoal lá da Ucrânia faz um controle assim muito grande de quem entra e de quem sai da cidade. Então, se você tá indo fazer a tour, né, você vê vários militares no caminho. Às vezes eles obrigam você a descer, mostrar o passaporte, né? Mais de uma vez, inclusive. Mas dizem as más línguas que tem pessoas morando, sim, em Pripyat, né, moradores de rua ou pessoas que fugiram, né, e que se você vê a cidade à noite, você consegue ver que existem luzes, né, dentro de alguns edifícios. É meio, né, assustador. É porque lá é uma zona, oficialmente é uma zona de exclusão, sabe? Então realmente você não pode entrar lá, né? Porque por causa da radiação, tanto que existe tanto na Ucrânia quanto na Bielorrússia, né, que é mais pra cima, porque a maioria da radiação caiu lá, né? Então também tem uma zona de exclusão na Bielorrússia e tem na Ucrânia. Mas é isso que você falou, tem gente morando, sabe, morador rural também, sabe, que mora em casinha no meio do mato, porque quando aconteceu o acidente, eles falaram, ó, todo mundo dessa zona aqui tem que ir embora. Mas teve gente que não queria ir embora, ou que foi embora, mas depois voltou, sabe? Porque falava, essa é minha casa, eu não quero sair daqui, sabe? Eu não sei morar em outro lugar. O sorte é que hoje em dia os níveis de radiação já estão bem menores do que era quando estourou o negócio. Sabe? Então dá pra você ficar lá um pouco, mas ainda não é saudável. Acho que eu tava vendo aqui na Bielorrússia, tipo, chama alguma coisa de, pera aí, acho que é estação reserva radioecológica, sabe? Porque radiação, né? É uma zona bem grande até, se vocês forem olhar no mapa depois. Em terceiro lugar, a gente vai falar do templo Karnimata, na Índia, né? Por fora, o templo ele parece um templo comum, né? Não tem nada demais. Mas, se você tem medo de ratos, você tem que passar o mais longe possível da parte de dentro, porque aqui são criados soltos mais de 20 mil ratos, né? De forma totalmente livre. Porque, de acordo com uma tradição local, né, esses roedores que vivem no templo, eles são descendentes de Karnimata, que é uma mulher que viveu no século XIV e que era uma encarnação, né, de uma deusa chamada Durga, que é uma deusa importante, né, para a religião hindu. Então, os visitantes, né, e frequentadores, eles dão comida, né, dão grãos, vegetais, leites para os roedores, né, e é isso, gente. Você entra lá e tem 20 mil ratos, né, espalhados pelo local. Apesar da aparência assustadora, né, as autoridades sanitárias do país garantem que nenhum dos animais transmite qualquer doença para o ser humano e que não existem casos, né, de transmissão de doenças já relatadas. E os ratos aqui, gente, eles são sagrados. Então, se você vier a matar um, mesmo que por acidente, você deve doar o peso do animal em ouro ou prata para o templo. Imagina. Mas também existem alguns pontos positivos. Por exemplo, dizem as pessoas que frequentam o templo dizem que se você vê um rato branco ou se um rato passar diretamente sobre os seus pés, é um sinal de boa sorte. Então, né, não é de todo mal. Mas, vocês iriam nesse templo, gente? Eu iria. Eu não tenho medo de rato. Inclusive, eu tenho um, né, aqui em casa. Mas eu não iria. Eu iria de boa. Eu só tenho medo, eu sou muito desastrada. Nossa, certeza que eu ia pisar num rato, cara, tomar no cu. Eu acho que eu não iria também. Eu tenho. Não é medo, mas eu não gostaria de ver, não. Eu acho que tantos lugares interessantes que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que esse aí eu passaria. Eu acho o rato até uma coisa bonitinha, assim, gente. Vou falar. Eu não tenho nojo, não. Eu acho que teria só medo mesmo de pisar e ter que pagar lá o peso do bichinho, porque, né? Estamos tendo dinheiro. Pagar em ouro um peso de um rato não é fácil. Não tá muito bacana essa proposta aí, não. Mas eu acho que deve ser muito legal, assim, culturalmente, conhecer um lugar desse, né? Deve ser bastante interessante. Ver as pessoas que são devotas desse templo. Se você jogar no Google, vocês vão ver até umas
umas placas assim, né, de ratos, né, pra você ver como realmente, né, pra eles os animais são sagrados. É interessante, né, uma coisa bem cultural, bem específica, mas bem interessante. Em segundo lugar, nós vamos falar da Ilha das Bonecas, no México. Então, assim, se você tá no México aí sem fazer nada, gente, que tal, né, fazer uma pausa aí, né, e conhecer um dos lugares mais assustadores do mundo, assim, a Ilha das Bonecas, que é uma espécie de santuário que fica na região de Xochimilco, que fica na cidade do México. Esse local ele é cortado por diversos canais, né? E no meio dos canais existem ilhas artificiais, né? Em que o pessoal vai ali, o pessoal monta uma espécie de feiras mesmo, que você vai passando com o barco, você pode comprar coisas, você pode descer em algumas delas e tudo mais. Só que assim, uma delas, né, é bem diferente das restantes, porque ela está repleta de bonecas penduradas pelas árvores, nas cercas e pelo chão, né? São mais de 1.500 exemplares. Quem começou a juntar as bonecas foi um fazendeiro local chamado Dom Julian Santana Barreira. E segundo as lendas, o Julian encontrou o corpo de uma garota, né, que se afogou no canal. Isso foi um evento que perturbou ele durante muito tempo, até que ele encontrou uma boneca flutuando da mesma forma que ele encontrou o templo da menina. Então, como ele achou que não era uma simples coincidência, né, ele pegou a boneca, tirou do rio e pendurou numa árvore, né, como forma de demonstrar respeito, né, à menina falecida. E o espírito da menina teria começado a exigir, né, mais e mais bonecas, e foi assim, né, que a ilha ficou repleta delas. E existem diversos vídeos aí, se você procurar no Google, de pessoas extremamente corajosas que vão até o local à noite e registram umas coisas meio estranhas, né, uns vultos, umas bonecas mais novas, assim, que estão lá funcionando, risadas de crianças e coisas do tipo. Aí eu já fico arrepiado já. Eu não sei se eu visito esse lugar, não. Ai, eu Ai, que horror. visitaria. Imagina, as fotos do rolê iam ficar ótimas, meninas. Ai, que horror, mas você tira a foto assim, eu com as bonecas. No meio lá de umas 50 cabeças. Ai, meu Deus, eu não É iria, aquele não. Acho que vulto o México é atrás, um lugar assim. tão bacana. Tem tanto lugar pra ver, esse daí não seria um deles. Ah, deve ser uma pira, né? Pô, esse coitado desse cara, gente, ninguém dá um tratamento pra ele. Ele tá sozinho, isolado com um monte de boneca lá. Na verdade, eu fiquei, acho que, mais preocupada com a saúde mental desse moço Ele já aí. morreu, amiga. Não precisa ficar preocupado, mas... Ah, é Você pode verdade, ficar né? preocupada com a Mas alma dele, nossa, se você quiser. é. Não, mas mesmo assim, né? Tipo, coitado desse cara, ele se isolou num lugar, ficou coletando boneca e ninguém, tipo, percebeu que talvez ele tinha alguma coisa assim, né? Que precisava de um tratamento. Tem um episódio do canal que eu gosto pra caramba, que é o BuzzFeed Unsolved, né? Que são dois caras do BuzzFeed que tem um programa sobre lugares assombrados e crimes não resolvidos. E eles foram na ilha. Vou deixar na descrição pra vocês. É, o link deles indo lá é bem creepy, gente. É bem creepy mesmo. E em primeiro lugar, a gente vai falar da Coreia do Norte, né? Um dos países mais fechados no mundo, se não for o país mais fechado do mundo, também recebe turistas, né? Mas as regras, gente, para as agências de turismo, elas são muito claras, né? Você não pode andar livremente pelo país e todos os itinerários são aprovados previamente pelo Estado. Além disso, toda viagem ela deve ser acompanhada por um guia estrangeiro e um guia norte-coreano, né, que te acompanham literalmente para qualquer lugar que você vai. Eu li alguns relatos que eles só não entram no banheiro com você, mas eles ficam na porta do teu quarto. Todos os habitantes, eles... tipo isso. Todos os habitantes eles devem reverenciar, né, as estátuas do Kim Il-sung, né, que é o fundador e líder do país. E os turistas, né, eles são incentivados, né, a fazer também o mesmo. O país ele tem alguns cartões postais, né? Então, por exemplo, o Hotel Hillgyeong, que é, né, o maior hotel do país, tem a Biblioteca Nacional de Pyongyang, o Museu da Guerra das Coreias, né? A Praça Central, que é onde são realizados os grandes desfiles militares, e o Palácio do Sol do Kumusan, que é o mausoléu onde estão, né, os corpos do Kim Il-sung e do Kim Jong-il.
E como a Coreia do Norte, né, ela é tão fechada, então essas informações que a gente está tirando são de pessoas que realmente foram até lá, né, e visitaram, né. Então tem muitas informações, né, que a gente não tem como confirmar, né, que nem os turistas têm como confirmar. Então dizem, por exemplo, né, que todos os restaurantes que tem na Coreia do Norte, eles são exclusivos para turistas, porque a população recebe comida do governo. Ou pessoas, né, de classe A, né, do país, né, militares ou cientistas. Também dizem que o governo contrata figurantes, né, para ficar sorrindo para os turistas, né, nos locais, né, e que todas as fotos, né, elas são revistas pelos guias. Então, por exemplo, se você tira uma foto e aparece uma estátua do Kim Sang, ela deve ser centralizada. Não é você que tem que aparecer no meio da foto, é a estátua dele. E jamais ela deve sair tipo com um pedaço cortado ou não centralizado. Então, como eu falei, né, muito se especula, né, mesmo as pessoas que estão visitando lá, né, porque o país ele é muito fechado. Eu li muito, né, li e vi os vídeos, eu vou deixar na descrição de um canal muito legal que eu acompanho faz um tempo, que se chama Estevam pelo Mundo. Ele foi, né, passou uns dias na Coreia do Norte, eu vou deixar na descrição para vocês. E tem um relato dele, né, que ele fala que, né, por exemplo, ele visitou a biblioteca e a bibliotecária diz que lá tinha mais de não sei quantos mil livros. Só que era tudo fechado, então, tipo, ele não sabia direito se esse número estava certo ou se era verdadeiro, porque não dava para ver, né? A biblioteca, por maior que fosse, só quem tinha acesso aos livros era uma bibliotecária. Então, né, muito, como eu falei, né, muito se especula sobre o país e poucas informações aí são reais sobre o turismo na Coreia do Norte. Mas que dá para você ir lá visitar, dá sim. O visto pra você entrar lá, que você precisa de visto pra entrar lá, é meio difícil de conseguir, né? Então tem que aí ter um pouco de sorte, né, pra você conseguir. Mas sim, dá pra ir sim, né? Eu acho que esse lugar é o único lugar da lista que eu não iria, real, assim. Eu tenho muita curiosidade de ir, porque deve ser uma experiência muito diferente. Mas eu tenho muito medo, sei lá. Vai que eu faça alguma coisa que a galera acha que é suspeita e eu tomo no cu, sabe? Não sei se eu tô disposta a... Tipo, radiação, bora ver radiação. Vamos ver boneca creep, bora ver boneca creep. Mas não sei se eu estaria disposta a ir na Coreia, assim. Apesar de eu ter bastante curiosidade, assim, tipo... Não vou dizer que eu nunca iria, mas, assim, a princípio, não sei, sabe? É um lugar que eu tenho um pouco de ressalva, porque vai saber, né? Ah, eu sei que lá eles tratam estrangeiros melhores, sabe? Eles sabem que... Tanto que quando você vai lá, eles mostram coisas... Eles mostram coisas de vitrine, né, sabe? Eles mostram o que tem de melhor na capital. Então eles querem Sim. impressionar, né? Então eu não acho que eles vão, tipo... Ai, você pisou onde Kim Il-sung pisou sem você falar benção, então vamos te sequestrar. Acho que não é tão assim, sabe? Pode ser nossa, uma neura é minha. muito louco. Eu vi aquele documentário The Propaganda Game, que é um cara que acho que ele era espanhol e daí por algum motivo ele virou um maluco, assim, fascinado pela Coreia do Norte, tanto que ele acabou, tipo, ele trampa no governo da Coreia do Norte. Hoje em dia, daí, o diretor desse filme conhecia esse cara, uma coisa assim, ou conseguiu o contato dele, e daí ele conseguiu fazer um documentário na Coreia do Norte. Daí ele vai mostrando, né, mas é meio que isso, ele mostra só a parte legal, né. Por exemplo, ele vai na casa de um coreano, mas tipo, a pessoa não deixa, tipo, não é autorizado que ela abra a geladeira dela pra mostrar o que tem dentro, sabe? Coisa assim. Então, mas é bastante interessante esse documentário aí. Mas enfim, eu sei lá, tenho um pouco de medo, não sei. Tenho bastante curiosidade e tal, mas sei lá, né? Pela curiosidade, eu iria. Eu iria. Nossa, eu acho que seria... Sabe, nem que seja só pra ver as coisas que eles querem que você veja, eu acho muito interessante. Com certeza. Uma viagem muito diferente. Com certeza. Né? E, olha, isso aqui é informação interessante. Porque, por exemplo, se você só pede o visto e vai lá tranquilamente, eles geralmente não... o cara que fica com você, né? Porque tem um cara do governo que fica com você 24 horas, né? Exceto no banheiro. Mas se ele não deixa você, por exemplo, falar com as pessoas, ele não deixa você ir para certos lugares, vamos supor, não é você que monta o seu cronograma de turista, o que você quer visitar, é eles que dão. Tipo, eles falam, não, hoje a gente vai visitar tal estátua. Ah, mas eu não quero. Que pena. Sabe, nós vamos. Foda-se. Foda-se. E eu descobri o seguinte, tem o site oficial do governo da Coreia do Norte, tem, tipo, acho que um site oficial da embaixada deles aqui. E... Ou eu não sei se era isso ou se era uma outra coisa, tipo, um site de amigos da Coreia do Norte, alguma coisa assim, mas era vinculado
com o governo, né? E, olha que interessante, se você se inscrevesse, participasse dessa comunidade, fosse um membro ativo, sabe, eles vissem seu passado, etc., e você fosse aprovado de boas, quando você fosse visitar a Coreia do Norte, você ganhava alguns privilégios, tipo, eles falavam, você pode conversar com as pessoas na rua, sabe? E você pode ir pra mais lugares, sabe? Eu achei interessante isso aí. Eu falei, olha que interessante. Então, se vocês quiserem, vocês podem se infiltrar e pagar de super fã da Coreia do Norte, que vocês conseguem aí uns pequenos benefícios. Eu não sei o que que é exatamente, mas é uma coisa que está oficialmente vinculada, sabe? Se você conseguir fazer direitinho as coisas e for membro, você consegue fazer essas coisas diferentes quando você for visitar. Dizem manda que pra você gente esse consegue, link né? aí. Você chega lá na hora, os caras falam, não. Hoje não Então, vai eu dar. entrei, mas faz uns 4 anos já, então eu não lembro onde que era, Entendi. sabe? Não, tudo bem. Achei que tinha sido recente. Não. Faz tempo já, porque eu li uns par de livros da Coreia do Norte faz um tempo, sabe? Relatos jornalísticos. Então eu fiquei interessado e eu pesquisava, né? Ver se eu achava alguma coisa. Eu achei isso aí. Eu falei, caramba, olha só. Né? Que diferente. Mas deve ser muito, muito louco, assim, visitar um lugar desse e você ver, tipo, uma ditadura tão pesada e intensa. Claro que tem outros lugares do mundo que são assim, né? Mas a Coreia do Norte ela só se destaca aí por conta da relevância no cenário internacional. Mas deve ser muito interessante você entrar num lugar em que tá sobre um regime extremamente, assim... Enfim, deve ser bem interessante. É, que você anda na rua, as pessoas não podem falar com você, tipo... Nossa, sabe? Muito extremo isso. Mas é isso, gente. E antes da gente terminar, né, o nosso querido episódio, a gente vai pro nosso Vale Indica. Então vamos lá. Gente, o Vale Indica aí, a gente já indicou aí lugares espetaculares pra você conhecer, ou não tanto assim, mas a gente vai indicar outras coisas, né, filmes, séries e coisas que a gente tem visto. Ultimamente, alguém quer começar indicando alguma coisa? Eu vou começar então, pode ser? Pode. Eu vou fazer uma indicação hoje meio podre, mas que ao mesmo tempo é legal e faz um pouco relação com o tema. Que é aquele documentário da Netflix, não é documentário, uma sériezinha, né, documental, jornalística, digamos assim, chamada Turismo Macabro, que apesar de eu não gostar muito do apresentador, achei ele meio chatão, ele leva a galera, tipo, ele mostra lugares bem interessantes, assim, ao redor do planeta aí. E... Enfim, acho que vale a pena para conhecer coisas novas e tal, e ele traz informação meio condensadinha, depois você pode ir buscar mais coisas sobre o local se você quiser. Mas enfim, não é a melhor série do mundo, assim, e tal, mas é bacana, é diferente. Bacana. Legal. Bom, eu tenho pra recomendar também um livro, né? Olha que intelectual, recomendando livros. Fina, elegante. Já que a gente citou a Coreia do Norte, eu comentei, né, que eu li alguns livros sobre. Tem um livro muito interessante que chama Vidas Comuns na Coreia do Norte. É um relato jornalístico. Eu esqueci o nome do autor, mas o livro é um nome muito específico, vocês vão achar facinho. É o fundo branco com detalhes em preto, vermelho e azul. E ele é um relato jornalístico de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. Então elas contam como era a vida delas lá. Um período específico que é no fim dos anos 80 e anos 90, que foi quando aconteceu uma grande crise de abastecimento lá e teve uma grande fome. Né? Muitas pessoas morreram nessa época também. E ele conta o relato das pessoas. Então, eu achei muito interessante porque, sabe, não é tão óbvio assim, tipo, nossa, eu odeio esse país, meu Deus, sabe? Tem gente que não gosta, mas também tinha uma mulher lá que ele relatou que, tipo, ela super gostava de morar lá quando as coisas funcionavam. Porque antes da fome, né, antes do desabastecimento, as coisas estavam lá, né? Poucas, mas estavam lá. E ela curtia, sabe? Ela era defensora, mas aí as coisas foram acontecendo, ela foi mudando de percepção. Então foi interessante ver a trajetória dela, sabe? Isso foi uma das personagens, só tem também outros personagens. E são pessoas reais. Tanto que no final, a autora, ou o autor, não sei, ela coloca foto das pessoas, sabe? Ela mudou o nome, mas ela mostra as fotos de quem era. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então são pessoas reais, relatos reais. Então,
uma ótima indicação aí pra vocês. Vidas Comuns na Coreia do Norte. Legal. Eu achei o nome aqui, amigo. O nome é Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte, e a autora é Bárbara Demick. Ah, é, Nada a Invejar. Nossa, esqueci a parte importante do livro, parte do título. Não, que é isso. Mas Pô, é isso já aí. faz um tempão. Você acertou, Roberta. É exatamente isso. É que já tô salvando aqui pra comprar no futuro. Bom, eu vou indicar um livro que eu li nas férias, mas não tem nada a ver com o assunto, tá, gente? Mas é um livro de ficção que eu li nas férias. Eu li, tipo, é um livro tão gostoso de ler que eu li tão rápido, que é O Homem de Giz. Se você gosta aí de thrillers, de livros sobre crimes e tudo mais, eu acho que você vai gostar pra caramba. Ele conta a história de um grupo de amigos, né? É bem o tipo de história que eu gosto, porque eu adoro esse tipo de filme que é um grupo de amigos fazendo tal coisa. Então conta a história de um grupo de amigos que morava na Inglaterra, né, numa cidade pequena, e durante as férias eles começaram a se corresponder um com o outro, né? Por rabiscos de giz, e cada um tinha uma cor, né? Então, tipo, fulano usava um giz verde, e o outro fulano usava um giz amarelo, o outro usava um giz rosa. E aí, por exemplo, eles queriam se encontrar no parque, então ia na frente da calçada da outra pessoa, ou colocava em um lugar que todo mundo visse, desenhava, tipo, a pessoa e indo pro parque, assim. Daí todo mundo sabia que tinha que se encontrar lá. E eles fizeram isso por muito tempo, né, porque funcionava como um código secreto, né, pra eles. E aí, tipo, acontece uma série de coisas, né? Esse grupo de amigos se separa e tudo mais. E acontece um evento, né? Eu não sei se eu posso falar que vai dar muito spoiler, né? Mas uma pessoa morre. Não é nenhum deles, tá? Mas uma pessoa morre e eles têm que lidar com esse assassinato. Que susto, amigo. Tá, shit. Eu tô surpreso com essa informação. Você falou, é uma informação especial. Gosto de imitar surpresa, tipo... Nossa, eu levei um susto. Que choque, eu levei um susto com o seu choque. Mas enfim. Desculpa. Essa pessoa que morreu, né? Esse crime que aconteceu na cidade, ele mexe com a vida de toda a população, principalmente com as crianças. E aí acontece que essas crianças elas começam a ser perturbadas, né, por alguém que eles não sabem direito quem, que também está usando giz para deixar mensagem para eles, né? Isso o livro é dividido em duas partes, né? Tem nos anos 80 e tem na atualidade, né, que é 2016, se eu não me engano. Então, tipo, o personagem principal, né, o Ed, ele tá em casa e de repente, né, tipo, ele chega em casa e vê um desenho de giz branco. E ele sabe que aquilo é uma coisa muito errada, né, que tá ali, porque é uma coisa do passado dele que deveria ter sido esquecido. Eu li bem rapidinho, eu li em 2, 3 dias, assim, um livro muito legal de ler. A história é muito bacana, os personagens são legais, acho que vale muito a pena. Como que chama mesmo? Desculpa. O Homem de Giz. Nossa, eu com certeza vou ler isso aí. Eu tenho 300 livros pra ler, mas... Então é isso, gente. Digam aí pra gente pra qual desses locais você iria, pra quais você não iria, né? Interajam com a gente aí, o Vale 10 tá voltando. E é isso, gente, né? Muito obrigado aí, Roberta, Melegari, que participaram. Vocês querem deixar algum recado final? Acho que não. Eu quero deixar um recado final. Vai Então, que é Pode tua. falar, Roberto. Não quero falar vai nada. que é minha? Vai que é minha? Vai que é tua, é isso. Então tá bom. Recado aí pra todas as pessoas desse Brasil varonil. A vacina está chegando, mas continuem usando máscara, viu? Porque vai demorar ainda pra gente ter uma imunização coletiva. Então, não pisem na bola, por favor, tá? Agora, se você já tá pisando na bola desde o começo, então vai se fuder. Vai tomar no cu. Seu vacilão. Sua vacilona. E com essa linda mensagem que nós ficamos por aqui, gente. Muito obrigado por terem escutado esse episódio de hoje. Sigam as redes sociais do podcast, né? Sigam aí as minhas redes sociais, as redes sociais da galera. E se vocês puderem estar apoiando com R$5 por mês, né, no nosso Apoia-se, você vai estar ajudando aí o nosso podcast a continuar existindo. Mas é isso, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima, tchau! Tchau.